Inovação. Quantas vezes ouvimos essa palavra e já pensamos em tecnologias avançadíssimas, apps, softwares e várias outras palavras em inglês? Mas no episódio de hoje vamos explorar detalhes sobre inovação que muitas vezes são deixados de lado. Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. É isso aí, meu povo. Hoje a gente tá aqui gravando episódios de número 29, é isso mesmo, Andréia? Já Episódio estamos número no 29, gente. O tempo passa. O tempo voa e no próximo episódio já vamos estar batendo mais um número redondo aí. E hoje a gente tá aqui no estúdio Vox Day, a nossa primeira gravação aqui nesse estúdio. Uma salva de palmas para esse estúdio maravilhoso. Sim, queremos agradecer a recepção. Muito obrigada, muito legal. E hoje estamos aqui com um cara que vai ajudar a gente a trocar uma ideia muito massa aqui sobre inovação. E a Andrea vai apresentar ele para vocês, gente. Na verdade, já quero começar agradecendo e me desculpando, porque foi tão difícil para que a gente conseguisse verdade. estar aqui e bater as agendas. Então, estamos aqui com ele, um marginal da inovação há 14 anos, mais de 19 mil horas em projetos de criatividade para inovação em 18 estados do Brasil, facilitador, palestrante e doutorando, músico, literalmente amador, que entende que nossa criatividade só existe porque temos a capacidade de sentir. Seja bem-vindo, Rodrigo Barros. Obrigado, satisfação estar aqui, grato pelo convite e vamos conversar, né, sobre criatividade e inovação. Muito bom, muito bom. A gente conheceu o Rodrigo num evento que teve o ano passado. E a palestra dele era sobre criatividade. Se não me engano, o nome da palestra era Criatividade é Vida, né? Isso. Nossa, a hora que eu vi o nome dessa palestra, eu falei, Andréia, você pare o que você está fazendo e vamos comigo neste evento. A gente foi lá na cidade de Pinhais assistir. Foi, assim, muito legal, né? O pessoal todo que participou depois veio dar feedback, assim, contaram, tal, muito massa, a palestra daquele menino lá, nananã. Fiquei ouvindo falar dessa palestra desse menino lá várias vezes. E foi muito legal. Daí, a hora que acabou, eu e o André já saímos correndo lá chamar o menino lá. Grato pelo menino. E desde novembro, estamos tentando, né? Novembro, dezembro, enfim, agora que deu certo. Mas que bom, né? Vamos lá. Legal. Vamos falar sobre criatividade. Então, você é um cara que você estuda sobre isso. Você está fazendo doutorado? Conta pra gente. Sim. Eu estudo criatividade para inovação com mais foco e mais ênfase há 3 anos e meio, 4 anos, dentro do doutorado, né? Certo. Mas aquele clique para eu entrar no doutorado, para estudar isso, veio, obviamente, da minha caminhada profissional, né? Então, quando eu percebi que a questão criativa antecede a questão da inovação, eu pensei, eu tenho que entender isso de maneira mais aprofundada, né? E aí, dentro lá do doutorado, eu estou desenvolvendo um modelo aplicado para desenvolver a confiança criativa das pessoas, o potencial criativo das pessoas, com foco em inovação nas organizações. Então, esse é o cenário, né? Então, tô lá ralando e junto com isso trabalhando, rodando o Brasil, fazendo palestra, os Marginalizando workshops e tudo pessoas. mais, marginalizando pessoas, trazendo, né, as pessoas realmente para esse entendimento da inovação que vai muito além do palco, da gourmetização, daquela coisa toda pomposa, né? Então é por isso que eu me defino como marginal da inovação, porque eu costumo trazer alguns elementos que não são costumeiramente ditos sobre esse tema. Legal, Né? muito massa. Legal mesmo. E o que você conta pra gente sobre esse, não sei se é um projeto, o que é exatamente do tal da teia criativa, que a gente ouviu falar que você está por trás desse negócio de teia criativa. Conta pra gente. Vamos lá. Enfim, senta que lá vem história, né? Não sei quanto tempo a gente tem aqui. Mas vamos lá. Teia Criativa, primeiro, é o nome de um programa para desenvolvimento de cultura de inovação nas organizações, né? Então, surgiu pré-pandemia, né? Com
justamente assim, um acumulado das boas práticas, das vivências que eu tive, dos estudos que eu faço sobre esse tema. Eu compilei isso tudo numa trilha de 52 horas, né, de programa, onde a gente entra dentro das organizações e trabalha o desenvolvimento criativo delas e, na sequência, a inovação alinhada à estratégia da organização. Então, esse é o programa. O que acontece é que quando veio a pandemia, esse programa ficou travado, porque é um programa que foi desenhado para o presencial, né? Ele não funciona online como deve ser, né? E aí, durante a pandemia, a gente ajustou e recriamos ele para uma versão digital, que é a Teia On Demand, né? Chamava On Demand no digital, hoje o On Demand atende qualquer projeto sob medida que a gente faça, né? E chama Teia Criativa, por isso que eu falei, senta que lá vem história, justamente porque Teia Criativa resume aquilo que eu entendo por criatividade e inovação, que tem a ver, primeiro, com uma questão, por que não, espiritual, do sentir e do saber, né? Que vem, sim, de um certo pé na questão mística, né? Na questão realmente da aranha enquanto animal de poder, da teia enquanto fios que conectam e geram a proteção da aldeia. O primeiro filtro dos sonhos surgiu disso, de acordo com a lenda. A partir disso, do filtro dos sonhos, um sábio observou aquilo e entendeu que para se comunicar ele poderia usar o grafismo daquilo, e dali surgiu o alfabeto, as letras, os sinais. Enfim, tem toda uma história bacana por trás disso e que para mim faz muito sentido. E aí eu pensei, por que não chamar de Teia Criativa? Que é juntar um monte de gente, pessoas, né? Um monte de aranhas, como eu costumo chamar, e essas pessoas, de maneira colaborativa, construírem uma estrutura sólida e sustentável de inovação. Fruto de cooperação, fruto de criatividade, fruto de consciência. E aí, a partir de um método estruturado, a gente trabalha a Teia Criativa dessa maneira. Então, Teia Criativa tanto é um programa, um produto, um serviço nosso, mas quanto uma filosofia de se enxergar inovação. Que massa, cara. Genial, uma salva de Fiquei palmas. arrepiada. pra Teia Criativa. Você ficou arrepiada porque você ficou emocionada com essa ideia por causa do ar-condicionado ou porque você pensou em aranhas? Também. Tem aracnofobia? Eu tinha. Hoje eu tenho um pouco de medo de aranha ainda, mas eu tinha muito. Inclusive tá aí, dá pra falar disso também. Eu jamais imaginei que um dia eu teria um produto que eu chamaria de Teia Criativa, porque eu realmente tive, durante a minha vida toda, pânico de aranha, pavor de aranha. Se surgisse uma aqui agora, alguns anos atrás, eu ia pular, ia, né, fazer um escândalo. Hoje eu paro e espero ela tomar a decisão do que ela vai fazer. Não mato, nada, tal, saio e é isso, né? Saio, nunca Não mais que eu volto vou pra fazer aquele carinho, cômodo. não que eu vou agradar, né? Se ela estiver na minha casa, eu saio, deixo a casa pra ela. e Bota tudo fogo bem. na casa, né? E volta depois. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Que interessante, É que isso. legal. E até fiquei pensando que você falou, né, de confiança criativa. Se eu não me engano, é no livro que tem esse mesmo nome de Confiança Criativa dos irmãos Kelly, que eles Isso. falam dessa questão do medo, né? Isso. Que eles falam da importância, que eles pegaram estudos da psicologia, da parte do medo, né? E como que as pessoas precisavam lidar com aquilo para poder ser mais criativas. Isso. E que legal, olha, eu acho que isso dá mais Sim. tchananã, assim, no nome do seu projeto, porque, olha, É isso incrível. mesmo. Tanto que o primeiro bloco da Teia Criativa a gente chama de Confiança Criativa, né? Se apropriando do título do livro, que é um baita livro, super bom, Sim. justamente pelo entendimento de que antes de inovar, a gente precisa resgatar a confiança criativa, o potencial criativo das pessoas. Né? Superar os Nossa. medos, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Muito Essa é a ideia. louco. Se a gente tem medo na hora de criar, é o principal bloqueio, né? É. O medo, porque eu acho que é muito medo de você passar vergonha, aquele medo de fazer uma coisa que talvez não seja tão incrível, Acho que medo de julgamento também, né? A gente do tem julgamento, exatamente. Tipo, que nem a gente tá aqui num estúdio que é também uma escola de música, tem uma bateria aqui, então eu fiquei imaginando as pessoas tocando aqui, uma pessoa tentar compor uma música e não ficar tão boa e a pessoa ficar frustrada, e daí, sei lá, alguém ri da cara dela e ela nunca mais vai querer tentar tocar uma música na vida, né? Então, mas ela pode, por exemplo, pelo menos eu tentei esfregar na cara dos inimigos, né? E falar assim, não, eu vou tentar de novo, enfim, né? Que massa, muito bom isso. Não, exatamente isso. Vale a pena falar, né, pra gente
enfim, ir seguindo na conversa. Na palestra que vocês assistiram, que você mencionou no início, Criatividade é Vida, vocês viram lá que a gente usa os tambores, né? Tambores, percussão, ritmo, tudo isso como um instrumento didático para ensinar, sensibilizar, despertar as pessoas para o potencial criativo. E nessa palestra que vocês assistiram, eu acho que em Pinhais isso não aconteceu, mas aconteceu em outras, né? Porque é uma palestra viva, né? Ela depende do público. Eu chamo as pessoas para tocar, muitas vezes. Vem cá, vamos tocar junto, vamos batucar, vamos fazer um negócio. Mas antes disso eu pergunto, quem aqui nunca tocou nada? Quem aqui nunca pegou um par de baquetas ou batucou um tambor ali com as mãos e tudo mais? E no primeiro momento a maioria fica, vamos lá pessoal, tá, né? Incentivo, e dali a pouco alguém ergue. Eu falei, então vem pra cá, tá afim? Bora. Né? E a pessoa vai, e é muito lindo de ver o primeiro momento dela descobrindo o instrumento. Então ela chega, encosta, bate fraquinho, pega, tal. Eu fico observando, né? Peço para a plateia ficar observando também e tudo mais. E à medida que ela vai se encorajando, ela vai soltando o braço, vai brincando, ri e tudo mais, né? E é muito, muito, muito legal. Uma dessas palestras que foram feitas ano passado, uma moça batucou tanto nesse momento e curtiu tanto que ao final ela falou, eu nunca tinha batucado nada e amanhã mesmo vou me matricular numa aula de bateria. Olha só. Ela vai virar uma baterista profissional? legal. Não sei, não sabemos e não é a ideia. Mas ela trouxe para a vida dela uma nova experiência que a partir de Sim. agora vai fazer bem para ela, né? Sim, Então tem tudo a ver com isso, com coragem, com confiança. Né? que legal. Né? E é muitas vezes, às vezes chega a ser raro as oportunidades que a gente tem para desenvolver essa confiança criativa. Agora, para minar essa confiança, temos muitas oportunidades, né, pessoal? Então, Demais. Sim, parece que sempre tem mais coisas contra, né, a nossa criatividade do que a favor, mas eu acho que também vai um pouco das nossas vivências, experiências que a gente às vezes acaba, né, não tentando enxergar a parte boa do negócio, né? Mas, Rodrigo, me diga uma coisa, dentro dessa sua vida aí de itinerante da inovação, como é que você enxerga, assim, por exemplo, nesses trabalhos com as empresas, quando você está desenvolvendo, como que você enxerga a criatividade ali? Porque, assim, geralmente as pessoas, quando a gente fala, você é criativa, eles já falam, eu não sou. A maioria, a resposta automática é tipo, eu não sou. Eu não sou. Você que é do design, você é. Tipo, a gente ouve isso aqui todo dia, se for contar. Mas, assim, quando você está desenvolvendo ali, né, seu trabalho, como que você consegue enxergar ali a criatividade, tipo, se desenvolvendo ou as pessoas tentando ser criativas? Legal. Vamos lá. Em contextos organizacionais, né, em empresas. É sempre importante falar isso, porque a criatividade ela pode ser discutida por vários caminhos, né, por várias frentes. Então, vamos lá. Em contexto organizacional, realmente o que impera é o que você acabou de falar. Medo, desmotivação, frustração, bloqueio, embotamento da mente, né? Esse é o cenário, desde micro, pequena empresa, até grandes empresas, grandes organizações, né? Tá todo mundo sob intensa pressão e todo mundo com medo, né, de inovar ou desmotivado. Então vamos lá, eu enxergo, vejo, inclusive comecei uma série de posts lá nas redes sociais, já ouvi pelo Brasil, né? Eu reuni várias frases e a maioria dessas frases tenho medo, não me sinto a parte do processo, não vou mais participar, estou frustrado, sinto como se cada um aqui da empresa carregasse uma bola de ferro nos pés e tal, e por aí vai. Tem, né, esse cenário imperando. Tá, e daí? Aí isso justifica as intervenções para desenvolver a criatividade e a inovação, uma vez que nós temos o principal fator da inovação, que são as pessoas, num nível como esse, de desgaste, de depressão, de burnout, de ansiedade, de cansaço, de desmotivação e tudo mais. Então eu vejo hoje que o principal ponto para a criatividade e a inovação em qualquer empresa é esse resgate da potência criativa, da confiança criativa e não é pessimismo, é realidade. Eu vejo que o cenário hoje é ruim, porque a inovação não é sustentável, uma vez que exige demais das pessoas dentro das organizações. E aí o principal combustível está sendo esgotado. Esse é o cenário hoje. Por isso que é tão importante falar desse tema. Nossa, cara, genial. Muito. Porque, nossa,
uma coisa que eu penso muito, assim, dentro das organizações, independente da área que você atua, a gente sempre fala isso, independente da área. Você vai ser Uhum. a pessoa do atendimento, a pessoa do comercial, tudo vai ter que, em algum momento, trabalhar com alguma questão que vai exigir solucionar algo, a criatividade vai ter que surgir ali. Uhum. Mas eu penso muito também das pessoas que trabalham com criatividade mais diretamente no Uhum. sentido, tipo, é mais óbvio, entre Uhum. aspas, assim, que eu estou trabalhando com criatividade, principalmente por esse ponto de a gente ser muito cobrado, com Uhum. prazo, essas coisas, né? Então, a gente, como designer, como, né, pessoal que trabalha com produção de texto, Aham. enfim, nessas pesquisas, assim, que você fez e nesses contextos, tinha alguma coisa que falava sobre essa questão, assim, da relação do tempo Uhum. para desenvolver com a criatividade? Isso é uma coisa que eu penso Total. muito, Isso assim. é muito legal. E a ciência, em específico relacionado à psicologia da criatividade, traz isso desde os anos 60. Então vai lá, eu acho que foi 62, enfim, 66, não me recordo agora, surgiu um apanhado do entendimento sobre criatividade, baseado na psicologia da criatividade naquele momento, puxado por um cara chamado Calvin Taylor e outro chamado Melrose. E eles trouxeram lá no marketing, isso é muito comum, os 4 P's do marketing. Mas não, trouxeram os 4 P's da criatividade. Antes de Que todos os 4 legal. P's do marketing, enfim, né, só para contextualizar. E os 4 P's da criatividade, que a psicologia da criatividade trouxe lá atrás e que serve como base até hoje para o desenvolvimento de modelos, métodos, abordagens e técnicas e tudo mais, ele considera produto criativo, que é a ideia tangível, pessoas, óbvio, o processo criativo, né, que é como se gera as ideias, e pressão. Hum, Então esse é um P que está desde os anos 60 nossa. sendo discutido, sendo falado, e a conclusão é óbvia. Quanto mais pressão, e a pressão está diretamente ligado a quanto tempo eu tenho para realizar alguma coisa, em termos de geração de ideia e execução de projeto, não existiria pressão se não houvesse a variável tempo, né? Então é aí que eu estou Sim. chegando. Então nós temos a pressão desde os anos 60 como algo que diz que a criatividade pode ou não acontecer. E aí, se o meu tempo, dentre outras variáveis, é curto para entregar este ou aquele projeto, a ciência já provou isso há 50, 60, 70 anos. A minha criatividade vai travar. É óbvio, né? E isso ficou mais conhecido ainda nos anos 2000, quando aquele psicólogo húngaro, Csikszentmihalyi, falou sobre o fluxo criativo. Gente, você consegue pronunciar o nome dele? Eu não consigo. Eu fiquei, Pronuncio do meu nossa, jeitão, né? Ele Pronuncio tem do meu jeitão. esse nome, gente, ele tem assim Csikszentmihalyi. umas 20 letras. Ele deve ter assim 2 vogais, sabe? Ele é várias Isso. Cs e Zs e Mas assim, certamente complexo. um húngaro que me ouça vai falar, tá errado. Para lá de chamar. Então sim, o tempo acaba prejudicando muito, né? Muito, 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 muito. A gente até falou esses dias no episódio com a Fernanda sobre acessibilidade, que a gente falou de um P que poderia entrar no P da criatividade, que é o P da procrastinação. Ótimo! E aí a gente falou Que que legal. a gente falou sobre assim, pode ser que, aliás, né, a gente falou mais ou menos assim, quem que não garante que aquela procrastinação que você fez, ela não foi importante no seu processo Sim. criativo, Uhum. sabe? Porque hoje a gente tá... desculpa te cortar, Isa, mas é que a gente tava muito falando sobre essa cobrança constante do tipo, você tem que produzir 24 horas por dia. Mas né, onde que entra o ócio criativo, né? E como que a procrastinação também pode ser favorável, porque hoje em dia ela é vista como um vilão, né? A procrastinação. Ó, o que eu vejo sobre esse assunto, e esse assunto é bem interessante, que esse tema procrastinação também caiu numa área muito nebulosa, né? Como assim? Numa área muito nebulosa, onde aquele pessoal que eu costumo falar que são os gurus do empreendedorismo, a galera, né, que tá aí falando um monte de fórmula do sucesso para cá e para lá e tudo mais, essa galera adora falar sobre procrastinação, sempre colocando que pessoas que não estão produzindo algo estão procrastinando. Quando já se viu, temos que lutar contra a procrastinação e tudo mais, né? Então, qualquer afastamento da produtividade para essa linha de pensamento erradíssima é procrastinação. Ou a pessoa está parado, parou de descansar, não está legal, está 2, 3 dias em casa descansando, em depressão, com ansiedade, o que quer que seja, procrastinando. Cara, isso é de uma maldade, isso é de uma violência absurda.
absurda. A pessoa que procrastina, ela tem consciência que procrastina, ela sabe que deveria estar fazendo algo e não está conseguindo fazer. E isso deixa ela ainda mais adoecida. Para quem já sofreu de depressão ou conhece alguém que tem depressão, sabe. A pessoa tem consciência, mas ela não consegue nem fazer o movimento. Isso é procrastinação, isso dói. Ócio criativo é outra coisa. Quando eu propositalmente, com bem-estar, saúde, tranquilo, consigo me afastar das coisas para poder ter um momento de contemplação, de conexão e tudo mais, né? Então, é importante colocar as coisas no seu lugar nesse assunto, né? Porque a procrastinação faz mal, mas ela só existe porque eu também tenho um excesso de depressão do outro lado. Não é culpa do indivíduo, Sim. a procrastinação. E quem Sim. aqui não procrastina, né? Todo mundo procrastina. Verdade. Eu tenho alguns faixa escondem preta em melhor, só procrastinação. isso. Exatamente. E também faz mal, porque ele fica só alimentando o personagem, né? Sim. E uma hora cai. É. Cara, que sensacional. Uma salva de palmas para essas falas sobre a procrastinação. Se você está ouvindo esse podcast e você está procrastinando nesse momento, tá tudo bem, Tá tudo entendeu? bem, vai tudo passar, não se cobre tanto, né? Sim, tá tudo maravilhoso, muito bom. E o que você acha que toda pessoa que quer ser inovadora precisa saber? Precisa saber. É, Toda pessoa que precisa ser inovador precisa saber. Olha só. Vamos lá. Puxa vida. Queria que minha mente fosse menos acelerada para essas perguntas. Fico pensando tanta coisa, né? Mas vai lá, eu acho muito importante, primeiro, a pessoa que quer ser inovadora entender o que é ser inovador, né? Será que é ficar surfando nessas tendências também dos gurus da inovação que a gente ouve o tempo todo, né? Que pregam as tais fórmulas do sucesso e tudo mais, e coisa high-tech o tempo todo, e Vale do Silício e tudo mais. Isso é ser inovador? O que é ser inovador? Ser inovador é você ter a tua galeria de arte no fundo do quintal da sua casa, onde você vai pintar à vontade, ter seu estúdio para tocar. Enfim, a primeira coisa é a pessoa definir para si o que é ser inovador. Né? Eu tenho um conceito de inovador que é muito diferente desse conceito, por isso marginal da inovação, que a gente vê por aí, dessa galera super high-tech, tecnologia, vamos lá, vamos fazer, vamos desenvolver, e pá. Não, eu vejo que pessoas inovadoras hoje, inclusive, né, um mantra da minha vida, estão muito mais ligadas a questões ancestrais do que do futuro, né? O futuro é ancestral, eu acho isso muito bacana, né? Então, eu penso que quem pensa em ser inovador tem que definir o que é ser inovador para você. E para isso vale a pena fazer processo de autoconhecimento, né? Terapia, entender e tudo mais, né? Acho que esse é um lance. O segundo lance que as pessoas que querem navegar nesse assunto precisam entender é que inovação, mesmo com inteligência artificial, que a gente falava nos bastidores aqui antes, ainda é uma coisa majoritariamente do ser humano. Eu posso ter máquinas de inteligência artificial tendo ideias e resolvendo problemas, e já tenho, ok? Mas, majoritariamente, a inovação é uma coisa do ser humano, porque é fruto do sentir, que gera o gatilho da criatividade. É o sentir que gera gatilho da criatividade. Então, esse segundo aspecto é importante das pessoas saberem, que não há inovação sem criatividade e não há criatividade sem o sentir. E enquanto a inteligência artificial não puder sentir, ela será infinitamente menos criativa do que nós. E o terceiro ponto, você pediu 3 ou eu tô viajando aqui? não pedi Você não 3, pediu mas 3? fica à vontade. Por que eu pensei em 3? Então, vamos lá. porque tem uma pergunta que vai ser... Eu tô sendo induzido aqui já. Já tá se inspirando pra... Né, Legal. com uma outra pergunta, Mas vai lá. você se inspirou pra Tem uma essa. que vale a pena falar. Todo mundo que quer ser inovador, inovadora, precisa saber que esse é um assunto que tem base científica muito boa, tá? Então, fugir só dos livros que estão nas vitrines das livrarias e ler artigo científico bom, publicações boas, né? Não ficar só naquelas receitinhas que a gente vê nas vitrines de livraria e procurar ler gente boa sobre esse assunto, Sim. né? E uma dica para começar, Teresa Amabile, que é a maior pesquisadora do mundo de criatividade e de inovação. Hoje ela não pesquisa mais isso, mas é
né, que mais publicou no mundo sobre o assunto. Então, seria essas 3 coisas. Que massa, genial. Nossa, eu adorei. Ah, Na verdade, eu vou ter que seguir essas orientações aí. exato, Eu também. né? Vamos nós também seguir, Eu também. gente. Muito bom, muito maravilhoso. bom. Ó. Assim, quase que eu não quero estudar essas coisas no meu doutorado também. Então tá tudo bem, né, gente? Eu já li um livro que se chama Teorias da Criatividade. E aí Aham. ele pega vários... Da Mônica. da Mônica, Ela foi pessoal da banca na UNB. minha qualificação. Sério? Eu chamei ela da UNB, né? Sim, Aham, muito que legal, é muito bacana. Nossa, e assim, você leu esse livro também, né? Pelo menos uns... Esse eu não tô lembrando. Qual que é esse? É que eu tô com Histórias Secretas, que eu não terminei, da criatividade. É um que tem vários pesquisadores sobre... são vários resumos, mais ou menos, das... Compilado de artigos? Compilados assim? de- Ah, não, isso. esse eu ainda não li. Das Tá na minha principais lista ainda. teorias É. e tudo mais. Nossa, é muito bom esse Tá na livro. fila. Muito legal. Lá tem, né, da Teresa Amabile. Tem a Teresa Amabile, Aham. tem o Csikszentmihalyi, Sim, exatamente. tem o Mel Rhodes, tem o Calvin Taylor, tem todo esse Uhum. pessoal. Nossa, é muito bom, muito bom. É um ali pra quem tá querendo entrar nessa fantástico. vibe, É fantástico. ele é uma introdução muito interessante Muito boa. mesmo. E a Mônica é uma pessoa muito bacana também. Quando eu convidei ela para a banca da qualificação, Uhum. um ano e pouco atrás, ela foi bem necessária, justamente para demonstrar ali alguns pontos que estavam falhos de embasamento teórico de psicologia da criatividade. Embora eu tivesse colocado, ela vem com toda a expertise dela e coloca alguns pontos que deixaram mais robusto o meu modelo, né? Então, é bem bacana. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Legal. Então agora a gente vai para aquelas 3 que você tava pensando e não era. Tá, Você pediu 3? Você pediu 3, eu vou mas trazer agora 3 vamos pra pedir. você. agora é 3, tá bom. Agora vamos pedir. Vamos lá. Fala pra gente, Rodrigo, sobre quais foram as 3 maiores mentiras que você já ouviu, assim, sobre inovação e criatividade. Se quiser não, por favor, desminta elas para nós, né? Nossa, É enfim, tantas. eu já vou para vários lados aqui, né? Bom, tem uma que é clássica, é mentira, porque mentira é uma palavra Tipo um mito, assim, pesada, uma mentira, mito. uma coisa talvez mal interpretada, Tá. entendida de Fake. Aham, Fake né? news. Então vamos lá, eu vou transitar por alguns pontos, né? Primeiro, clássico, então, para ficar em território seguro. Não sou criativo. Isso é um mito, né? Isso é um mito porque todo ser humano do mundo é criativo, em alto ou menor grau, né? Então, todo mundo é. Eu costumo brincar. Se você tem um corpo e você está vivo, você é criativo. A questão é para que você usa essa criatividade. Então, se a gente analisar pelo viés biológico, fisiológico, nesse exato momento todo mundo aqui nesse estúdio está com a criatividade a mil, porque a gente está vivo, respirando, a homeostase do nosso corpo está acontecendo, a capacidade autorregulatória está funcionando, a gente está sentindo a temperatura, fome, sede, enfim, está tudo acontecendo. Isso é criatividade pura. Se a gente analisar que amanhã tem um projeto para entregar e, de repente, isso dá uma pressão, já diminui, porque é o viés do contexto organizacional. Se a gente for desafiado a tocar aqui, compor uma música agora, talvez trave. Enfim, mas todo mundo é criativo, todo mundo tem potência criativa. Um segundo mito, uma segunda fake news, um segundo aspecto que não é verdade sobre a criatividade e sobre a inovação, é que o Brasil está indo bem em criatividade e inovação, porque há muitos anos foi cortado muito orçamento e muito dinheiro das pesquisas, das universidades, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e isso acabou com toda a base de inovação do país. Então a gente precisa resgatar isso urgentemente e lembrar que inovação se faz, acima de tudo, com universidades. Né? Então a gente precisa aproveitar esse momento de repaginação para injetar dinheiro em mestrado, em doutorado, em pós-graduação, em programas de iniciação científica, fomentar convênios entre as empresas para que as empresas, né, busquem as universidades para inovar, para entregar soluções para a sociedade. Isso é inovação. Inovação não é hackathon todo fim de semana fazendo tecnologia que vai funcionar somente dentro da fronteira da empresa que está buscando uma startup. Inovação tem que ter finalidade social. Então, um grande mito da inovação é crer que a inovação é uma agenda empresarial. Ela é uma agenda social. Esse é o segundo ponto. Ufa. Pesado? Não? Tá. Não, eu tô aqui assim, nossa, eu concordo. Legal. E um terceiro mito da criatividade e da inovação
é que ela não pode ser ensinada, desenvolvida. Ela pode. Sim. Ela pode ser ensinada, ela pode ser desenvolvida, sim. Então, com abordagens adequadas, com estímulos adequados, técnicas adequadas, todo mundo consegue desenvolver o seu olhar criativo para a solução de problemas. Então, isso também é um mito. Todo mundo pode desenvolver. Muito bom. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Acho que já dá pra gente se inspirar aí, né? Já dá Nossa. pra inspirar muitas... O que aconteceu, André? O meu brinco caiu de novo. Gente, aqui no estúdio Vox Day a gravidade tá um pouco mais forte, sabe? Puxando assim, entendeu? E daí o A brinco da energia tá Andréia boa, a energia tá boa. emocionado, tá se jogando no chão, tá assim. Ai, genial. Gente, agora nós vamos para aquele nosso quadro que se chama A Criatividade em Você. Meu Deus. Vamos lá. Calma que essa reação é pro outro quadro ainda, calma. Isso, você respira fundo, que esse é só para você contar um pouco mais pra gente, assim. Porque, ó, o Criatividade em Você é quando a gente pergunta assim, quem é o Rodrigo criativo? Meu Deus. Como que você se percebe criativo, assim, quais momentos que você sente que a sua criatividade tá lá no que nem você falou agora há pouco, tipo, agora exatamente nesse momento, provavelmente a resposta seja sim, estamos com a criatividade lá no ápice, né? E se você quiser contar pra gente uma experiência, assim, teve uma vez que aconteceu tal coisa, não sei o quê, que eu falei, nossa, aquele dia a criatividade tava, ó, bombando. Sim. Legal. Puxa. O brinco da André caiu de novo, Caiu o pessoal. E foi o outro, não era nem o mesmo, ó. Vamos lá. Então, quando que eu me sinto normalmente criativo ou uma história de quando eu me senti, uma história bacana? As duas coisas, aquelas. Já vamos te Então, vamos aproveitar lá. que fala os dois. Então, vou ser bem específico. Os momentos que eu mais me sinto criativo é durante exercício físico ou logo após, por uma questão fisiológica pura, né? Eu gosto de correr. Então, quando eu corro, ouvindo música xamânica de meditação, eu fico muito criativo, com as ideias muito organizadas e muito interessantes. E quando eu tomo café, né? Quando eu tomo café, eu fico realmente criativo com o café na medida. Passou da Sim. medida, aí já vira ansiedade. Mas Já na fica medida... parecendo um pincher tremendo. Isso, exatamente. Então, são esses os momentos, assim, pensando em criatividade em contextos organizacionais, Sim. né? Em contextos organizacionais. Por exemplo, se eu pensar na minha vida pessoal, tudo bem que a gente não consegue separar muito, né, o profissional do pessoal, mas vamos lá, vou falar de outra maneira. Deixando o contexto organizacional de lado e trazendo outros contextos de vida da minha vida, eu me sinto criativo quando eu tô em casa, com a Sara, descansando, tomando vinho, conversando. Quando eu tô tocando com os meus amigos, eu tenho uma banda de rock, venho da música clássica, mas tem uma banda de rock, a gente toca e tudo mais, eu me sinto criativo ali. Enfim, quando eu tô desempenhando, em resumo da história, quando eu tô desempenhando coisas que eu gosto, né? Eu me sinto criativo. E eu penso que o momento que eu mais me senti criativo na vida, a história vai longe, mas temos tempo? Vai, Um pouquinho? vai. Tá. Pode contar. O momento que eu mais me senti criativo na vida foi quando, em 2018, participei de uma cerimônia indígena com uma tribo Runiquim e com ayahuasca. E eu realmente tive uma catarse espiritual extremamente profunda, que até hoje, eu até me emociono de falar, nada superou essa experiência criativa, espiritual, que eu senti lá, né? Então, isso foi em 2018, dezembro de 2018, e realmente aquilo foi algo que eu nunca mais senti da maneira que eu senti, porque eu pude revisitar todos os aspectos da minha vida, da minha caminhada, me reencontrar de uma maneira que eu nunca tinha noção de que seria possível, e aquilo foi muito, muito, muito criativo, e foi um clique para conectar a questão criativa com a espiritualidade, que tem tudo a ver, né? Então, eu poderia ficar, né, contando a história aí até meia-noite agora para vocês, mas sei que o tempo não permite. Mas o principal momento meu de criatividade foi esse. Esse tá, com certeza,
lá em cima. Olha, que legal. Que legal. E assim, além da música, com certeza, tem mais alguma coisa que te inspira, além do esporte, além da música, para você se sentir mais inovador e criativo? A natureza. Sim. A natureza É, é bom, né? cachoeira, areia, mar, bom. montanhas. Nossa, só de entrar nessa rua aqui que a gente tá no estúdio, né? Já falei, nossa, que rua linda, cheia de árvore, vamos falar esse negócio, tudo, né? Tanto que tenho tatuado uma árvore aqui no meu braço e tudo mais. Então, a natureza. Quando eu sinto que a coisa tá extremamente pesada e tudo mais, eu tenho oportunidade, eu procuro fugir e lá ficar até recuperar. Muito bom. Ah, gente, eu indico natureza. Né? Ai, nada melhor do que você botar o pezinho na grama, Aham. né? É tão gostoso. Bom demais. Dá Bom demais. um restart, né? Isso, reseta a mente, né? E é por aí. Muito bom, Então é muito isso legal. aí. E a gente vai para o próximo quadro. Agora você pode ter aquela reação assim de medo, né? Meu Deus. Ah, meu Deus. Agora a gente vai para aquele quadro que se chama Se Inspira e Se Vira. Ixi. A reação é outra, né? Ó a pressão. Vamos lembrar, queridos ouvintes, né? Que excesso de pressão diminui a criatividade. Então, qualquer resultado que não atenda a sua expectativa nesse momento já está justificado. Então a gente está fazendo como é mesmo? Um contraponto. Então já estamos destruindo a criatividade das pessoas aqui no nosso programa. Vamos lá. Então assim, nesse quadro como é que funciona? A gente ou relata uma história, a gente pede para você desenvolver alguma solução, de uma forma criativa, né? E então agora eu vou pedir para a Isadora falar para você o que Muito Foi pra fogueira também. muito inspiradas, como nós somos muito inspiradas, a gente se inspirou muito na sua palestra daquele dia que você comentou um pouquinho, que Tá. você faz aquela coisa, né, de fazer as pessoas sentirem, né? Você defende muito essa coisa que a criatividade ela exige se sentir. Sim. Então a gente vai te desafiar no nosso Se Inspira e Se Vira de hoje a fazer a galera sentir alguma coisa para poder se conectar com a criatividade. A Andrea trouxe acessórios. você conhece. Por isso que vocês marcaram aqui. Não, é normal. A gente geralmente grava no estúdio de música mesmo. A Andrea acabou de passar pra ele uma baqueta. Ok. Sim, só não liga, gente, meu tamborim tá velho. E a Andrea tem um tamborim. Sabe tocar tamborim? Sei. A gente suspeitou desde o Só que ele tá princípio. velhinho, então, por favor. Ok. Então use Tá enferrujadinho. todas as suas habilidades aí de improvisação e de tudo que você já fez nas suas Toda aquela palestras. tese de doutorado que você tá desenvolvendo, é agora que você vai provar, entendeu? Mas vocês querem se sentir bem ou mal? Acho que assim, de preferência, né? Positividade aí e tudo mais. Por favor. Ok, foi pouco, né? Vamos ver se eu ainda lembro. Agora eu vou provocar o sentir em vocês por uma surpresa que pode ser positiva ou negativa. Vou colocar aqui, peraí. Será que eu ainda sei? Tem tempo que eu não toco esse negócio aqui. Você sabe fazer a virada? Não. Não, depende. Eu sei fazer viradinha, mas eu não sei fazer o carreteiro. Mais ou menos, né? É que esse tamborim também, gente. Não, ó, o tamborim, pelo a amor de baqueta Deus, que é maior, né? terrível. Mas. E aí, eu tenho que fazer você sentir com isso? Já sentiram alguma coisa? Eu senti aqui Eu tô ficando nervoso. Olha o pé entrando aí, da pressão. o P da pressão. Exatamente. É legal esse tamborim. O que você sente olhando pra esse tamborim? Olhando ou ouvindo? Olhando. Olhando? O jogo virou, né mesmo?
Eu sinto uma alegria, porque eu vejo esse tamborim, eu sinto uma alegria porque eu penso o quanto que a minha amiga Andréia gosta de música. E saber que ela tem muitos instrumentos e que ela está sempre aprendendo alguma coisa nova me deixa muito feliz. Você já tocou tamborim? que lindo. Não, nunca toquei. Agora Ai, é meu sua Deus, vez. Tira a pressão de tocar. Agora é a minha vez, gente. Tamborim. Gente, esse negócio é pesado? Eu achei que ele era levinho. Nada. E olha que é um bem fake Ó. esse daí. Super criativa, né, gente? Dá pra bater aqui assim e aqui, né? Dá. Nossa, eu sou muito tocadora de tamborim, gente. Uma salva de palmas. Ainda tô no Arrasou. desafio, ainda tô no desafio. Vai, Arrasou, vai. meu Deus. Pegando o tamborim agora que você pegou, Isadora, você toca, né? Eu Então, toco, vou eu focar nela, sou porque pra eliminada. ela é mais inédito que pra nós aqui. Você experimentou o tamborim agora, não é? Sim. Legal. E vendo a galera lá do Rio, das escolas de samba que tocam... O que você sente sobre isso agora? Vendo aqui que é pesado, que tem uma dificuldade, que tem que desenvolver e tudo mais. O que você imagina daquele pessoal? O que você sente sobre eles? Eu sinto que eles são, assim... Poxa... demanda muita habilidade, né? Então, eles devem ter treinado muito, devem ter, assim... Puxa, às vezes nasceu com um daquele no colo que o pai e a mãe já ensinavam, ou não, às vezes viu uma outra pessoa fora do contexto da família que inspirou ele, teve que ir atrás, correr e tudo mais. Penso muito nisso, assim, Que legal. É bacana, né? sim. É bacana. Que legal. Eu já tô viajando aqui, mas é por aí. Que bacana. Enfim, perdão não fazer ninguém sambar aqui, mas eu... Que bom, né? Até porque ia ser um desastre. A gente Eu tentar sambando? Não, eu Não. sambando... Eu só não toquei melhor porque faltou um dedal aqui. Normalmente o pessoal usa um dedal de ferro aqui, né? É. Pra fazer o... Eu Dá acho, um que, efeito, né? eu acho que a Andréia tinha que dar uma palhinha também. Também acho. Gente, eu não sei mais tocar. Isso faz muito tempo. Porque eu estudava no conservatório de MPB que legal. daí eu Você só estudou com o sabia- Alexandre? com o em Curitiba? Figueiredo. Percussionista? Aham. Eu fiz aula com ele. Estudei, ó. Gente, Ele me ensinou a tocar machixe. Olha que legal. Então, eu toco muito bem pandeiro. Pandeiro, né? Legal. Porque Eu não, ele me sou ensinou todos os estilos do pandeiro, Manda né? benzaço, né? E eu aprendi o pandeiro, um pouco do tamborim. E tava aprendendo o caxique. Meu Deus, eu não tenho coordenação motora. Assim como as pessoas falam, eu não sou criativa, eu falo, eu não tenho coordenação motora. Vamos ver se eu lembro. Olha, é só isso. É só isso. Isso que eu não tava nem sabendo amortecer mais aqui. muito bom, muito bom, muito bom. Gente, uma salva de palmas para o nosso que se inspirou e se virou aqui. Aí, ó. Eu acho que ele queria ir pra trás da bateria. Eu Sei também não. acho, Não, gente. Ele não. tá sentado bem na frente da bateria. Eu acho que, olha... Infelizmente, a gente não vai poder te deixar fazer isso, porque a bateria não é nossa. Combinado, Mas se justo. fosse, se Ufa, fosse, a ufa. gente super ia Ufa. te deixar. E a sua esposa não toca também? Ela canta. Ah, ela maravilhosa. canta. Ela canta. Muito bom. Maravilhosamente bem. Muito legal. que Gente, legal. e se você que tá ouvindo a gente aí quiser deixar aqui nos comentários também, o que você sentiu nesse momento? Porque esse momento do Se Inspire e Se Vira hoje foi sobre sentir. Sentir algo diferente que possa te ajudar a despertar a criatividade. Então, manda nos comentários aí o que vocês sentiram diferente nessa batucada que rolou aqui agora há pouco. Super batucada. Super batucada, super um beijo pra coordenação motora. Timbalada que não segure. Exatamente. O Ludum, estamos indo. Muito bom. Tem mais? Tem, mas aqui agora é o fechamento já, não, né? então tá. Música triste. É a parte triste do programa. Quando Toca a tem que- música. Essa música é sempre essa, né? Sempre. É sempre essa Criativo. música triste. Exatamente. Então, é isso. Agora eu faço aquela. Eu começo e você termina a nossa frase. Né? Nosso tema hoje é criatividade para inovação, né? Uhum. Então, para você, criatividade para inovação...
Pô, criatividade para inovação é a heurística a favor do algoritmo. Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo. Acho que foi o chat GPT que respondeu. Não, eu acho que, gente do céu, o chat GPT culto, né, com nível de, assim, cultura e dicionário junto. A Marvel fala, a natureza da criatividade é heurística, enquanto a natureza da inovação é algorítmica, né? Porque a criatividade permite vários caminhos, né? A heurística da coisa. E uma vez que eu padronizo isso e gero a tecnologia, aí eu tenho a questão algorítmica, que é a replicação de um padrão, né? Então é a heurística a favor do algoritmo, criatividade para inovação. Que massa, Nossa. cara. Uma salva de palmas. Mais uma Muito salva bom. de palmas. Nossa, hoje estamos saudando muito. Muitas saudações. Gente, esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Legal. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a Eu que agradeço. gente. Foi muito bom, muito legal. Vamos sair daqui muito mais inspirados. Vamos seguir as suas dicas, né, Boa. amiga? Sim. Vamos super seguir suas dicas. E, cara, de verdade, né? Sabemos que a agenda foi difícil de marcar aí, mas foi um prazer estar aqui com você, com a Sara também, que tá aqui Imagina. acompanhando a gente. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Venham com muita frequência para Curitiba. Se quiserem marcar outras oportunidades, outros projetos, estou total à disposição. Que massa. Mas muito obrigada bom. mesmo. Tá bom? Então, gente, esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Nós temos muito mais conteúdos nas nossas redes. Então, sigam lá o nosso Instagram, Inspiradas Podcast. Também temos alguns artigos sobre criatividade no nosso blog. Sempre que a gente lança um episódio, a gente também faz um artigo sobre aquele episódio. Então, quem quiser conferir também, a gente escreve alguns insights lá no blog. E não deixem de compartilhar com quem vocês acham que vão aproveitar esse conteúdo também, que vão curtir. A gente também deixa aqui na descrição o link para vocês conhecerem o trabalho do Rodrigo, né? O @dbarrosrdb, e o site dele também é rdbcriatividade.com.br. Isso. E vamos também deixar o Instagram aqui do Estúdio Vox Day, que nos Boa. recebeu hoje, e estamos muito felizes. É isso aí. Isso mesmo. Então, como hoje não tem o Ronaldo, a gente vai falar pro Thiago. Agora ele não sabia disso. E agora eu nem sei se ele tá me escutando, mas é música de encerramento, Thiago. Acabou, Thiago. Valeu! Valeu! Mais tamborim, mais tamborim, mais tamborim. Não tem, cadê o também? Cadê o tamborim? Vai pra bateria. Não, pra eu bater essa falei só. pra Andréia trazer o pandeiro. Você não tem mais o pandeiro, amiga? Não, Ou ele nem porque- era seu? Não, eu tinha o